tinha por objetivo hoje começar a definição sobre a anulação das condenações do ex-presidente Lula no âmbito do julgamento da Lava Jato em Curitiba. O Supremo começou a discutir agora se essa anulação, decidida pelo ministro Edson Fachin, vai ser mantida e onde será debatida, no plenário ou na segunda turma do Supremo. Já alcançamos a maioria nessa discussão, se essa decisão de Edson Fachin, tomada no dia 8 de março, de declarar anuladas as condenações de Lula na Lava Jato, já está definido se essa decisão de Fachin vai ser analisada no plenário ou na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Vamos chamar os nossos analistas para explicar exatamente o que foi definido e por que toda essa discussão. Primeiro com você, Yuri Pita. Boa noite. Olá, Márcio. Boa noite para você, para a Roberta, para os meus colegas, Thaís, Molica e para quem nos acompanha aqui no CNN Prime Time. Basicamente, para fazer uma analogia aqui um pouco pobre, a gente estava discutindo como é que vai ser jogado o jogo do Supremo. Ainda não se entrou no mérito da decisão que o ministro Edson Fachin tomou ali monocraticamente, que era considerar incompetente a vara de Curitiba. O que os ministros, a maioria do plenário, decidiu neste momento é que, sim, vai ser o plenário que vai discutir isso, o relator do caso, neste caso o ministro Edson Fachin, pode escolher para onde mandar e ele decidiu mandar para o plenário. O que é importante a gente já destacar que há outros desdobramentos, vai depender da discussão sobre a competência propriamente dita de Curitiba para julgar os casos relacionados ao ex-presidente Lula e depois, se isso, a depender da decisão que for tomada, se isso vai afetar aquela outra decisão que a gente acompanhou na segunda turma relacionada à suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, especificamente no julgamento do tríplex do Guarujá. E aí vale apontar, a gente viu alguns dos ministros votando, a ministra Carmen Lúcia já deu também uma pista de como ela vai se posicionar nessa outra questão. Já disse que o plenário não pode revisar uma decisão da segunda turma. Não é uma instância superior à segunda turma. A primeira turma, a segunda turma, que são formadas por 5 dos 11 ministros, eles também são o Supremo Tribunal Federal. Logo, aquela decisão que foi tomada sob a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, relacionada a esse caso do Guarujá, na opinião da ministra Carmen Lúcia, não pode ser modificada pelo plenário do Supremo. Ela já deu uma pista das emoções que a gente ainda está para ver, provavelmente, na sessão de amanhã. As palavras da ministra Carmen Lúcia, plenário não é órgão revisor de turma. Agora, Molica, outro que também ficou meio que com a pulga atrás da orelha foi o ministro Marco Aurélio Mello, quando ele questionou a intenção, por que o ministro Fachin quis levar essa decisão ao plenário. E o que o ministro Marco Aurélio disse? Não fecha. Essa opinião do ministro Fachin não fecha. Boa noite, Molica. Boa noite, Márcio, Roberta, boa noite a todos. Pois é, a grande questão é que como o outro ministro, o Gilmar Mendes, lembrou, o próprio ministro Fachin, ao tomar aquela decisão no dia 8 de março, quando ele declarou que a 13ª Vara Federal de Curitiba não era competente para julgar os casos do ex-presidente Lula, ele disse que esse caso não seria afetado, ou seja, que ele não mandaria para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Logo depois houve um recurso da Procuradoria-Geral da República e ele muda de opinião. Então, o que o Gilmar Mendes disse foi isso. Olha, como assim? Mudou de opinião? Era para mandar para o plenário? Não é mais? Agora mudou de novo? E foi nesse ponto que o Marco Aurélio falou, olha, isso não está fechando. E o ministro Ricardo Lewandowski foi ainda mais duro. Ele disse que essa decisão estava sendo encaminhada para o plenário porque se tratava do ex-presidente Lula. Então ele disse, olha, não é possível, isso teria que ser mantido na turma, que seria o caminho, digamos, natural para uma avaliação daquela decisão do ministro Edson Fachin. Então, essa está sendo a discussão. É uma discussão que, sim, tem muito a ver com a questão do ex-presidente Lula. O ministro Edson Fachin, ele tomou aquela decisão lá atrás, aquela decisão de declarar incompetente a 13ª Vara Criminal de Curitiba. Então, esses processos foram enviados para Brasília, 13ª Vara Federal de Curitiba, os processos
foram enviados para Brasília, mas logo depois veio a discussão sobre a suspeição do ex-ministro Sérgio Moro. Foi feita uma leitura na época de que o ministro Fachin, na verdade, estava tentando evitar essa discussão sobre a suspeição do ex-ministro Sérgio Moro, que acabou sendo referendada pela segunda turma. Só para deixar claro, o que se julga hoje é que a defesa do Lula queria que esse recurso contra a decisão do ministro Edson Fachin fosse julgado na segunda turma, que seria mais favorável ao ex-presidente Lula do que o plenário do Supremo Tribunal Federal. Essa, no fundo, é a discussão. A defesa do Lula queria, agora já perdeu, que a decisão do Fachin fosse reavaliada pela segunda turma e não pelo plenário, por julgar que no plenário a chance de Lula ser derrotado é maior. Márcio, Roberta. E, Thaís, o Yuri Pita já levantou um pouco essa bola, mas só para complementar um pouco mais com você, e antes de mais nada, boa noite para você, obrigado pela sua presença aqui no Prime Time. Até que ponto essa discussão de hoje tem relação ou vai ter consequências para a discussão da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro? Boa noite, Márcio. Boa noite, Roberta e colegas também. O que é importante? É importante ir exatamente nessa linha que o Mollica estava trazendo para a gente. Essa discussão de hoje, de certa forma, Márcio, ela estava prevista, mas ela também já era dada como certo de que permaneceria essa discussão no plenário. Embora a defesa de Lula tivesse feito esse pedido para que a discussão ficasse na segunda turma, já havia ali no bastidor uma sensação de que sim, o plenário ia debater. E ela traz exatamente um esquenta, vamos dizer assim, do que vai ser a discussão sobre a suspeição ou não de Sérgio Moro. Porque depois de decidir sobre a competência, a decisão do ministro Edson Fachin de derrubar a competência da 13ª Vara, os ministros vão ter que decidir se, de fato, a suspeição de Moro é mantida ou se não é mantida, como decidiu o ministro Fachin. Então, essa discussão vai ser mais acalorada. E a gente sabe, Márcio, o que a gente tem de mapa, por enquanto, é um plenário bastante decidido. E a gente não sabe exatamente como ele vai se comportar. Uma ala do Supremo acredita que é muito ruim, assim como disse a ministra Carmen Lúcia, fazer uma revisão da decisão da segunda turma. Mas nem todo o Supremo, não há um caminho de maioria por enquanto, Márcio.